Olá, pessoal. Estamos aqui hoje com a doutora Renata Sims, ela que é especialista em relacionamentos nesse dia, né, tão propício, que é o Dia dos Namorados, e vai aqui falar sobre o transtorno de personalidade narcisista, sobre alguns sinais, sobre a importância do cognitivo, da intuição da vítima também, em evitar problemas, a responsabilidade. Enfim, é um prazer tê-la aqui, essa psicóloga especialista em relacionamentos, né, doutora Renata, nesse dia tão peculiar. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a você por ter me convidado. É uma honra estar aqui contigo, ter acompanhado o seu trabalho, já senti a seriedade, o comprometimento seu, né, com tudo que você fala, que você propõe. Então, é um prazer muito grande estar aqui. E a recíproca, doutora, é verdadeira. Eu fico encantada com os seus vídeos e, na verdade, até o meu público aqui, as minhas vítimas, buscam e me mandam, né? Olha o que ela falou aqui, doutora, isso aconteceu comigo. Assim, as pessoas que bacana! Né, a identidade, né? Porque, principalmente no transtorno de personalidade narcisista, eu já te falei isso, são poucos profissionais, agora eu até vejo mais, talvez por estar lidando mais, você acaba vendo, graças a Deus, o assunto que tem extrema importância sendo tratado sem tanto tabu assim. Fiquei feliz em ter visto uma série, em alguns filmes, né? Eu até brinquei que a Netflix estava ali com um roteirista que entendia um pouquinho de transtorno de personalidade narcisista. Mas, enfim, eu acho que hoje, o Dia dos Namorados, eu queria que a doutora Claro falasse um pouquinho dessa sua vasta experiência em relacionamentos. E é impossível falar de relacionamentos hoje sem falar desse transtorno que assola aí muitas famílias que sequer conhecem. Então, eu queria que a doutora começasse falando do relacionamento em si, do que mais buscam no seu consultório, ou fazendo um apanhado geral, que a doutora entenda importante de relacionamentos. O que mais aparece hoje em dia são relacionamentos abusivos, sim. E hoje está se falando muito sobre narcisismo, sobre transtorno de personalidade narcisista. Então, assim, eu queria fazer uma introduçãozinha aí, o que é o transtorno de personalidade narcisista, né, para alinhar a comunicação de todas as pessoas. Eu até peço que tecnicamente a doutora faça, é importantíssimo. Até porque, assim, não é toda pessoa abusiva não é narcisista, mas todo narcisista é abusivo. Sim. Então, a gente tem uma tendência de rotular todo mundo como narcisista e nem sempre é, né? E, aliás, que nível de narcisismo é esse? Então, primeiro vamos entender a personalidade. O que é a personalidade? É como a pessoa pensa, sente e vê, tanto em relação a ela, como ao outro, e como o que está ao seu redor. E a personalidade, ela vem com o quê? Com o temperamento, que é algo assim mais hereditário, genético, e o caráter que vem com a formação com o meio. Tá? Então, o narcisismo, Freud já falava que o narcisismo é uma fase que toda criança passa. Então, uma fase normal do psicossexual, que dá mais ou menos por volta de uns 3 anos de idade. Então, assim, nessa fase, se a gente pensar como é que é a criança é uma criança egocêntrica. Quer dizer, tudo gira em torno dela. E todo mundo que está em torno dela é para satisfazer uma necessidade dela, seja fisiológica ou emocional. Tá? E o narcisismo patológico, então, é quando tem uma fixação nessa fase. Né? Seja porque a criança recebeu estímulo positivo demais, reforço positivo demais, então sempre foi muito elogiada, super protegida, o centro do universo para aquela família, ou porque teve negligência, maus tratos, abusos, né? Ou também ela pode ter interpretado de uma forma traumática o significado que ela deu para aquilo, mas não necessariamente aconteceu alguma coisa. Então, ela fica fixada naquela parte, né? Porque o narcisismo, vamos dizer assim, tem um espectro de 0 a 10. Então, ele tem uma parte que é positiva, que é onde você é o amor próprio, autoestima, etc. Tem pessoas que têm traços narcisistas ou comportamento narcisistas e tem o transtorno de personalidade narcisista, que seria, por exemplo, o nível 10. Se a gente pudesse medir numa régua, né? É que é tudo muito sutil as diferenças, então às vezes não consegue muito diferenciar.
Mas, assim, basicamente, então, o transtorno é um comportamento disfuncional que gera muito problema de relacionamento, seja no ambiente de trabalho, nas relações afetivas, no ambiente acadêmico, familiar, amigos e etc. Tá? Então, o que é o transtorno de personalidade narcisista? Basicamente, assim, resumindo, é quando a pessoa ela superestima as habilidades dela, né, e exagera as realizações dela. Sim. Em contrapartida, ela subestima as habilidades, os valores do outro e as realizações do outro, né? Então, assim, a gente, para diagnosticar o transtorno de personalidade narcisista, a pessoa tem que passar por uma avaliação ou médica, psiquiátrica, ou por um psicólogo, né? Então, assim, tudo que a gente for falar aqui, né, eu acho que é importante frisar bastante isso, porque as pessoas vão ouvir e podem se identificar. Né? E assim, tem um risco das pessoas chegarem e começar a acusar o outro assim, você é narcisista porque a Renata falou que você é narcisista. Exato, e já né? E não é assim. Então, eu tenho que tomar só esse cuidado. É um despertar que a gente está falando aqui, uma conscientização. Claro, claro. Entender Agora, o que doutora, é possível? saudável e o que não é. Isso, desculpa te interromper, mas só para não esquecer, aproveitando, como diagnosticar o transtorno de personalidade narcisista se ele nunca vai buscar? Na verdade, seria através da vítima, né? Daria para ser assim? Através da vítima? Sim. Bom, o DSM-5, que é o catálogo do Manual de Doenças Mentais, ele tem os critérios que definem, tá? Então, já está cadastrado isso no manual. Agora, o que acontece? É mais visível o comportamento dele através da narrativa de uma vítima do que ele mesmo falar. Porque é como ele se sente. Tem algumas pessoas que têm transtorno de personalidade, por exemplo, de grandiosidade, que assim, são aqueles mais que você olha e fala, nossa, como uma pessoa é narcisista. Então, assim, é aquela pessoa que fala bastante, que quer ser o centro das atenções, né? E super persuasivo, megalomaníaco, arrogante, né? Acha que ele tem direito ao tratamento diferenciado, ele é merecedor de todos os tratamentos diferenciados e as pessoas servem ali para atender as necessidades deles. Mas tem também aquele narcisista que é oculto. Então, assim, aparentemente você não consegue identificar, entendeu? Mas é através da relação que você começa a perceber os jogos de manipulação, os jogos psicológicos. Então, assim, é muito mais também como ele se sente, né, do que é uma coisa mais interna dele. Mas dá para perceber através do relacionamento na convivência. Entendi. Né? E realmente, os narcisistas, por que a gente fala que é difícil de ter cura, não tem tratamento, assim, não tem remédio para narcisista, para transtorno de personalidade. Isso é importante entender, né? Porque não é uma doença, é uma personalidade, uma disfunção da personalidade. Perfeita a definição. Né? E a questão é que, assim, ele não procura. Primeiro, porque se ele é o melhor, é o superior, né? Então ele nunca vai achar ele é o melhor de todo mundo, né? Ele nunca erra, primeiro. Então, assim, como é que ele vai achar uma pessoa, um outro profissional que seja superior a ele para dizer que ele está doente? Não. Então, ele não vai aceitar diagnóstico de ninguém. Vai ter uma resistência. Segundo, se ele está sempre certo, o outro que é culpado, então ele não entra em contato com o vazio existencial dele. Então, se ele se sentir mal, a culpa é do outro. Se a culpa é do outro, é o outro que tem que buscar tratamento, não é ele. Sim, exatamente. Né? E os sinais, doutora? Hoje eu acho que é importante, falando novamente, o Dia dos Namorados, a gente vê tantas publicações, né? E vou falar também das redes sociais, que a maioria das vítimas de feminicídio, tentativas de feminicídio, a gente sabe que eram felizes, né? Nas redes sociais, né? Felizes entre aspas. Então, assim, nesse dia, quais seriam
alguns sinais, colocando aí observação, como a doutora bem colocou tecnicamente, que ninguém está aqui para diagnosticar o parceiro de quem está em casa, não. É um despertar para a pessoa analisar a situação, um conhecimento, até um autorrespeito, né? Falando assim com ela mesma, de avaliar o que ela está vivendo. E aí, claro, procure um profissional, a própria doutora, que é especialista nisso, se for o caso aqui no Rio de Janeiro, ou outro profissional que possa dar esse diagnóstico. Mas, assim, quais seriam alguns sinais de como, olha, não vamos apostar que você pode, pelo menos, não só para o transtorno de personalidade narcisista, mas um relacionamento abusivo. Alguns sinais sem ser aqueles característicos de, não usa isso, não usa aquilo, porque no início ninguém faz isso, né, doutora? Ninguém proíbe nada no início do espelhamento ali. Queria que a doutora falasse sobre essa fase. É porque, assim, uma das primeiras características que pode chamar a atenção é que o relacionamento é muito, muito intenso e rápido em curto período de tempo. Então, por exemplo, eu já tive pacientes que em um mês já recebeu proposta de morar junto, de casar, de ter filhos, entendeu? E, assim, é uma coisa muito avassaladora, né? Então, como é que se dá isso? Você falou aí do espelhamento, né? Então, o que é o espelhamento? É uma fase assim, primeiro, antes do narcisista abordar a vítima, vamos chamar de, né? Primeiro, eu estou falando, é importante também esclarecer essa questão, né? Eu vou usar narcisista homem e vítima mulher, porque realmente é a grande maioria, mais de 75% dos casos, né? Tá assim. Sim. Mas é lógico que existem mulheres também. É só para facilitar a comunicação. Tá. Né? Mas, assim, o espelhamento se dá assim, logo no começo. Então, antes de abordar a vítima, o narcisista ele já estuda a vítima, as características, ele vê as vulnerabilidades da vítima. Né? Então, assim, é uma pessoa carente, é uma pessoa que acabou de se divorciar, é uma pessoa que já está com o relógio biológico pronto para ter filhos, mas ainda está solteira, né? É uma pessoa que... Como é que é essa pessoa? Né? E aí, assim, o espelhamento é ele falar o que a mulher, a vítima, quer ouvir, quer que ele faça. Então, ele faz o quê? Ele vai projetar, né? Vai criar um personagem falso, um falso selfie, um falso personagem, com as características que a vítima está projetando, está idealizando. Então, cria uma identificação aí. É como se fosse mesmo diante do espelho. Então, diante do espelho, você faz assim, a imagem está refletindo assim. Se você vai para cá, vai para cá. Então, o narcisista, ele vai se moldar de acordo com as expectativas, as necessidades da vítima. E isso gera uma identidade muito grande. Né? Uma conexão. Gêmea, né? A famosa situação da alma gêmea, né? Daquele início ali que as pessoas acreditam. Encantado, da alma gêmea. E aí é que se dá, assim... o falso self, baseado nessas projeções, a vítima se identifica e vai gerando uma dependência emocional. E quando começa o período, que assim, tem o love bombing, né? Então, espelhamento, love bombing, que é assim, investimento assim forte mesmo de sedução, sim. Intenso demais, a mulher fica completamente apaixonada, conquistada. E aí, depois, começa a fase da desvalorização. Quando começar a fase da desvalorização, porque o narcisista não tem gozo em ficar na parte da sedução, ele quer ir para os jogos psicológicos. Sim. E os jogos psicológicos começam uma fase da desvalorização. E aí, a vítima começa a ficar confusa, fica insegura, né? E aí ela começa a achar que o problema está com ela, porque afinal, cadê aquele homem maravilhoso que ela conheceu, aquele príncipe encantado? Por que ele mudou de repente? Por que ele está fazendo tratamento de silêncio? Por que ele parou de falar comigo? Por que ele, tá irritado comigo? O que eu fiz de errado? Né? Então ela começa a ficar insegura. E a parte
depois vem a parte, eu só estou resumindo bem, Sim. assim, só para ter uma noção de como que é o antes, o começo e o depois, né? E a parte do descarte, que a vítima perde totalmente a sua identidade, porque como ela estava apaixonada, ela se apaixonou por uma imagem que ela mesma projetou nele e idealizou. Quando esse abusador sai de perto, ela fica completamente sem chão. Realmente é uma situação, até para sair, importante a doutora colocar isso, para a vítima sair, mesmo tendo despertar, mesmo tendo a noção de que ela está num relacionamento que não é bom para ela, como outro dia eu vi uma postagem que era a pessoa abraçada com um cacto, né? Tipo, sabe que está ferindo e quer continuar, mesmo que inconsciente. Não sei se seria esse o termo correto, né? Porque ela tem esperança de que aquele homem que ela se apaixonou, que ela conheceu, volte. Né? Porque foi tão forte, tão intenso. E eu falo assim que a pessoa abusiva, ela não é totalmente ruim, mas ela também não é totalmente boa, né? Então, assim, é a mesma pessoa que faz o abuso, né? Que tem o ciclo do abuso, né? Que provoca explosão, aquele jogo de manipulação, aquela agressividade, a violência psicológica ou física, seja o que for, né? E a vítima fica destroçada. É a mesma pessoa que causou isso na vítima que vai socorrer ela de volta, que vai tirar ela do fundo do poço. Sim. Então, são mensagens totalmente contraditórias, é a dicotomia. Né? Hora ele é muito bom, hora ele é muito ruim, e é difícil fazer essa junção. Quem é ele? Exatamente. Você não sabe com quem você está lidando, né? Está sempre Sabe? sopra, no bem, no bom e no ruim, e você está sempre naquela montanha-russa, como a gente sempre fala mesmo para as vítimas, né? Doutora, em relação por exemplo, finalizou. Se foi a vítima que conseguiu finalizar, nós temos aí o que nós chamamos de assassinato das reputações. Normalmente, o narcisista não aceita essa rejeição e vai até hoje para a rede social, porque é o palco hoje atual da situação, mas antes era mais breve ali com as pessoas próximas. Como funciona isso? A diferença quando ele é descartado, quando ele descarta. E às vezes ele mesmo descartando, ele quer saber que ainda tem domínio sobre aquela pessoa, né? Para que ela não viva a vida dela. Então, eu queria que a doutora falasse sobre esta fase já do descarte, seja por ele ou seja pela vítima. Vamos falar primeiro da fase quando ele é descartado pela vítima, vamos dizer assim. Aliás, não é que ele é descartado, quando a vítima se dá conta do que está acontecendo, né, e rompe esse ciclo do abuso. Então, ela sai da relação, muitas vezes, não porque ela deixou de gostar dele, mas porque é uma questão de sanidade mental, emocional, que ela, até física, porque ela começa a adoecer mesmo, né? Sim. E aí, assim, a questão é que geralmente é porque a mulher começou a se conscientizar do que ela está vivendo e a máscara dele começa a cair. Né? Então, o que é essa difamação? É fazer com que qualquer denúncia da vítima entre em descrédito. Né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai usar desde aquelas cartinhas na manga que ele tem, de tipo assim, na fase da conquista, onde ele conseguiu aquela conexão, a mulher ficou completamente envolvida, confiou naquele homem, naquela pessoa e confidenciou coisas íntimas dela, do trabalho ou da família, então foram cartinhas ali na mão. Na época da desvalorização, onde para reconquistar a pessoa, para agradá-lo, provavelmente ela fez coisas e foi até contra um pouco a índole dela, os valores dela. Sim. Então, são outras cartinhas na manga, né? Então, a difamação, o que ele vai fazer? Ele vai falar tanto coisas absurdas dela, injúrias, calúnias, mas, ao mesmo tempo, ele coloca algumas coisas assim que são reais. Né? Uma meia-verdade. Uma meia-verdade. Então, por exemplo, quer ver? Teve um caso, né, de que o relacionamento entre esse casal começou enquanto ela ainda era casada.
né? O casamento já estava assim, bem destruído, desgastante, estava em processo de separação, ok, mas ela não queria assumir a relação com essa outra pessoa antes de os papéis estarem todos assinados. Então, legalmente, ela ainda estava casada. Então, assim, e aí eles se relacionaram, tal, depois eles assumiram a relação, tal, e no descarte, na hora da difamação, ele usou isso. Porque ela já era minha amante. Vocês não sabem disso, mas eu estava com ela enquanto ela era casada ainda. Então é isso. Ele usa algumas cartinhas, algumas coisas assim, que são meias verdades, que fatos que aconteceram, né? Misturado com coisas falsas, com injúrias, com calúnia, até com a projeção para difamar dele a também, vítima. Né, doutora? Até a gente brinca, eu falo com as vítimas que as acusações dele normalmente são as suas próprias confissões. Tem muitas coisas que ele que sente, projeta ali no vazio dele e ele coloca para a vítima, né? Algumas histórias, além disso tudo que a doutora colocou. Além de se justificar pelo outro, né? Então, tipo assim, eu te traí, mas foi culpa sua. Porque você não me deu atenção, você não me tratava bem. Né? Só cuida dos filhos, não tem tempo para nada, só cuida dos filhos, ou trabalha muito, né? Sempre a culpa é do outro. Ou então, tipo assim, eu te agredi, mas você que me fez perder a cabeça, porque, sabe, você é louca, você é insana, a culpa é sua, a culpa é sua. Essa é trivial. Né? Da ex-louca, então, é até bom falar sobre isso, porque aí vem a próxima vítima, vamos dizer assim. Aí o que me perguntam aqui como advogada, é possível que o transtorno de personalidade narcisista, porque eles só se comportam bem, dá essa impressão, quando é bom para eles, claro, né? O próprio transtorno já... Interesse. Agora, assim, a gente, aqui como advogada, eu até brinco, né? No sentido de orientá-las, dizer, olha, preste atenção, porque os fatos são invertidos, são colocados meias verdades, aquilo tudo que a doutora está falando, para que você, achando que vai ser exceção, você é a próxima, né? Então, para que você tome cuidado, porque é muito chato quando fala isso, a ex é louca, a ex é toda culpada, porque nós sentimos aqui na parte jurídica que quando realmente houve um equívoco, um erro da parte da mulher, da separação, etc., o cara nem fala nada. Assim, na nossa experiência aqui, ele não sai difamando. Quando realmente houve uma situação que ele foi a vítima, vamos dizer assim, ele quer mais não falar sobre isso, ele quer mais seguir a vida dele e ele não difama. Então, nós sentimos isso aqui no nosso trabalho jurídico, que quando é assim, que tem essa necessidade de difamar, normalmente quando os fatos são invertidos. Então, assim, nós falamos isso para as vítimas, até para ajudá-las a saírem, olha, observe, não vire você uma arma contra uma outra mulher, de onde uma saiu chorando, a outra não vai ficar sorrindo. E aí elas falam, mas não é possível que comigo seja diferente? Porque eu vejo, ou então ali na rede social, muitas também veem, mas com essa atual agora, ele está felicíssimo. Mas não era assim com você, né, na rede social? Tipo, ele só está mudando. Eu costumo dizer aqui, falando da parte jurídica, que só muda o tempo e o espaço. Tipo, com ela já foi, o tempo dela já aconteceu, e o seu talvez ainda aconteça, talvez não na mesma intensidade, proporção, porque também vai depender da vítima. Por exemplo, se ela suportar a vida inteira, sei lá, não vai ter o mesmo desfecho da anterior que se libertou, né? Então, assim, e aí elas me perguntam, mas não tem como ser diferente? Aí eu passo a pergunta para a doutora de forma técnica. Tem como ser diferente para o narcisista, para uma outra? Provavelmente, se ele tiver transtorno de personalidade narcisista, o que ele vai fazer é reproduzir, é repetição de padrões de relacionamento. Então, assim, e tudo para ele é um grande jogo. São peças no tabuleiro de xadrez. Que alimenta. Então, como a gente está... Então, por exemplo, a gente estava falando da difamação, né? A própria difamação, além de ter o descrédito da vítima, é uma forma de mantê-la no abuso, né? E ainda controlar a vítima, porque ele provoca uma reação da vítima. Ele provoca uma reação para dizer que ela é desequilibrada mesmo e dizer, olha, tá vendo? Eu sou a vítima, não é ela a vítima.
Sim. Né? Então, é tudo um grande tabuleiro ali, ele joga o tempo todo. A questão da mulher que a ex, né, que vê nas redes sociais ele todo feliz, por exemplo, hoje é um dia que é um prato cheio para Verdade. narcisista, né? Pelo amor de Deus, vai ter triangulação para caramba ali, né? A triangulação de mostrar que ele está feliz, que ele seguiu a vida, né? E que agora sim ele encontrou a mulher de verdade. Então é um recado para quem? Para a ex-vítima, né? E a ex-vítima, e assim, na verdade, a gente tem que entender que essas pessoas que têm transtorno de personalidade são bastante promíscuas, então eles têm várias fontes de suprimento, são várias vítimas, tem a vítima a primária, a vítima secundária, né? Então, assim, parece que está dando recado para uma, mas na verdade tem outras também. Diretas, né? As indiretas, as De coisas. Na repente, verdade, ele é que se sente o rei de ter todo mundo sob domínio, que é uma outra situação que nós falamos, né, do contato zero, ou quando tem filhos, o mínimo possível, ou não reagir, como a doutora colocou, que eu penso e que eu tenho visto aqui juridicamente, é o que mais funciona. Quando a vítima se conscientiza de que quando ela para de reagir até as questões negativas, que é difícil, porque você está sendo ali, foi acusada injustamente, é uma série de mentiras, mas quando você foca no futuro e tipo, deixa esse louco falar o que quiser, enfim, sei lá, e segue, a coisa começa a melhorar. O seu foco está em você e não nele mais, né? É uma das coisas que a gente orienta aqui. A única forma de parar o narcisista é não alimentando ele. Então, é o contato zero mesmo. Não, porque ele se alimenta tanto de reações positivas como negativas. Né? Então, você não responder. Então, ele está te difamando, procura o amparo legal. Uhum. Vai através de um advogado, mas não vai tirar satisfação com ele, porque é isso que ele quer. Isso, e nem responder que não vai adiantar. Responder em rede social, a gente orienta justamente isso. Não vai adiantar nada. Exatamente, exatamente. Né? E ele tem esse perfil de estar stalkeando mesmo nas redes sociais, né? Tanto antes para caçar a vítima, durante para monitorar, vigiar e controlar a vítima, como depois para ver a reação dela, para ver se ainda como é que ele está, se ele ainda tem domínio sobre a vítima, sobre a ex. Sim. Então, hoje, como a doutora falou no dia especial, assim, Dia dos Namorados, já falamos dos sinais, como seria essa cognição, vamos falar assim, da vítima, o que a gente sempre fala aqui no jurídico, mas a gente busca a parte técnica, né? Seria a questão, tipo, você tem as suas intuições, você é que despreza, muitas vezes, né? A mulher ela tá vendo, mas ela não quer acreditar, ela justifica, ou ela acha que ela vai mudar aquele homem, ou que com ela vai ser diferente. O que a doutora diria para isso? Assim, o óbvio, né? Preste mais atenção nas suas intuições, mas tecnicamente, é isso mesmo? É exatamente isso. Prestar atenção nas suas intuições, estar conectada com você, e o mais importante é perceber como que esse relacionamento está repercutindo na sua vida. Se está te fazendo mal, é sobre isso que você precisa pensar. Né? Porque tem muitas pessoas que me procuram, e é bastante mesmo, perguntando assim, mas o meu ex é narcisista? Aliás, o meu atual, o meu ex é narcisista? Tem essa necessidade de ter um diagnóstico, um rótulo. E fico pensando, por quê? Isso não é o mais importante. O diagnóstico não é o mais importante. Sim. Né? O importante é como ela está se sentindo na relação. Né? Porque por trás dessa pergunta, se ele é narcisista ou não, tem outras coisas. Tem uma esperança de que ele pode mudar. Entendeu? Ou que ela pode mudar ele. Né? Tem uma justificativa. ele é doente, então é por isso que ele faz assim. Né? Dá para apostar, não dá? Dá para eu apostar na relação ou não, para justificar, para continuar?
e isso realmente é o que tira a vítima do norte. Eu costumo dizer que a pessoa sai do seu eixo, é o que a doutora colocou. Está sendo bom para você o relacionamento? Se está te causando problemas, ou está te causando transtorno, ou você não sente paz, porque às vezes a vítima gosta, tem o apego, a dependência emocional, mas ela sente que com aquela pessoa tem algo de errado, mas ela não consegue identificar. Né? É como se ela falasse assim, não tá bom, assim, eu não tenho paz, mas ao mesmo tempo ela não tem forças para finalizar, né? Eu penso que porque a gente tem que entender que é uma mulher em que tem uma idealização do seu parceiro pelo próprio espelhamento que ele fez no começo da relação. Provavelmente ele deu um jeito de tirar toda a autonomia dela, né, quando ele incentiva essa dependência emocional, muitas vezes financeira, né? Então, assim, ele começa a cuidar, por exemplo, do dinheiro, fala assim, não, você não precisa trabalhar porque eu tenho ganho suficiente, então ela tem que começar a pedir dinheiro para ele. Às vezes a mulher trabalha, mas ele fala assim, olha, eu sei administrar, deixa que eu administro o dinheiro, eu sei como investir, e aí ela tem que ficar... Ela trabalha, ela ganha e tem que pedir o dinheiro para ele. Tem casos assim, entendeu? Então, o que acontece? Vai tirando toda a autonomia. Fala que, como mãe, eles acreditam, você não sabe como cuidar mesmo da sua filha. Daqui para mim que eu vou ver, eu vou cuidar dela, entendeu? Então, ele acaba tirando toda a autonomia da mulher. Então, enfraquece a mulher. É muito difícil de sair de um relacionamento abusivo por causa disso. Tem vítimas aqui, doutora, que chegam e dizem assim, doutora, eu não sabia mais qual comida eu gostava quando eu ia ao supermercado comprar as coisas. É como a gente até fala que é como se a sua alma realmente saísse do eixo. Você não se lembra mais quem você é. A pessoa olha no espelho, né? E elas narram isso, olha, eu não me lembro mais do que eu gosto, a cor que eu usava mais. Aí outro dia, pessoas que conheciam antes, né, dizem, nossa, aquele seu olhar tá diferente, sempre também é uma das coisas que falam, né? A minha família, meus amigos dizem que eu passo no olhar que eu não estou bem, como se eu não tivesse mais vida própria. E é mais ou menos isso mesmo, né, doutora? O isolamento também é outra característica que dá para ver bastante, né? Porque no começo ele fala assim, fica aqui comigo, a gente tem pouco tempo juntos, né? Depois ele vai, acompanha um pouquinho, começa a observar, como ele é muito observador, ele começa a observar a dinâmica, depois ele volta e fala assim, mas eu acho que aquela pessoa não gosta muito de você, assim, sutilmente, não, eu não vou porque eu não quero ir, não, mas você também não vai, porque se eu não vou, você não vai, então vai tendo um escalonamento, né? E a mulher vai... daquela pessoa e diz, olha, se você for ter amizade com aquela sua amiga, ou com aquele seu amigo, me esquece, algo assim do gênero, que são as reclamações, né? Aí começam as chantagens, as intimidações, né? São jogos psicológicos e culpabilização. Ele sempre vai se fazer de vítima e o outro que é o culpado. Enfim, doutora, mensagem assim, eu queria ficar, e assim, só aqui ajudando também pessoas, a gente tem uma série de questionamentos, até para contribuir mais, né, com as vítimas e alertá-las, como eu sempre coloquei que o tema do meu movimento é o olhar diferenciado do despertar à superação, que é justamente essa situação do antes, durante e depois, né? Todo esse círculo aí que as vítimas sobrevivem e que, por uma série de periféricos, demora-se mais ainda, se tiver filho, se tiver dependência econômica, a sair. Qual a mensagem que a doutora deixaria para as pessoas que estão nos ouvindo ou que se identificam com um ou outro assunto que falamos aqui? O que ela deve buscar, né? A questão da terapia, como funciona? Deixar essa mensagem para os nossos ouvintes aí, nossos seguidores também. Primeiro, eu acho que é importante o seguinte, como a pessoa fica muito isolada, sem autonomia, buscar a sua rede de apoio. Nessa rede de apoio vai estar amigos, familiares, a terapia, grupos de ajuda, porque tem muitos grupos de ajuda também, né? Paralelo a isso, informação, então ler cada vez mais sobre o assunto, sobre violência doméstica, sobre relacionamentos abusivos, sobre os narcisistas, psicopatas, assim, tudo isso vai ser importante para ela ficar cada vez mais racional. Ela vai ter um distanciamento maior ali, né, daquele envolvimento emocional, conseguir olhar para aquilo, conseguir identificar
os jogos psicológicos, os jogos de manipulação, para não cair mais nisso. E fazer terapia, porque ela vai precisar de ajuda. Tanto durante, se ela vai continuar nessa relação ou não vai continuar, porque é uma decisão dela. Terapia não é para se divorciar, não. Né? Mas assim, é saber lidar com isso, porque tem muitas coisas que são características da vítima. A gente até agora só falou do abusador, Sim. né? Mas as vítimas... Até para finalizar até a questão do tempo, mas eu gostaria que a doutora falasse dessa responsabilidade, ainda que um pouquinho. Responsabilidade não é culpa, né? Então, assim, a responsabilidade da vítima, às vezes, não se tratar, não buscar ajuda e começa a repetir. Muito importante a doutora ter falado isso. Relacionamentos abusivos um atrás do outro. Então, pontua isso, que é importantíssimo. Acho que é importante primeiro perceber, assim, por exemplo, na terapia, né? Então, assim, se a pessoa vem de uma família disfuncional, a tendência é reproduzir, porque é o modelo de amor objetal que ela teve. Então, eu falo assim que as pessoas procuram o que é ideal. Aliás, ela não procura o que é ideal, ela procura o que é familiar no outro. Sim. E acaba reproduzindo algo que ela tem que resgatar em outro lugar, não na relação atual, mas de repente na infância, com a família, e não ficar reproduzindo, porque ela não vai conseguir dar conta disso. Primeira coisa. Segundo, perceber melhor quais são as características de personalidade dela, porque ela tem algumas características que se encaixam com o abusador, né? Com a pessoa abusiva. Então, veja só, o narcisista não é aquele que tem pouco ou zero empatia? Então, o que ele precisa? De uma mulher empata. Então, é o côncavo com o convexo. Perfeito. Né? Então, assim, o narcisista não é uma pessoa que tem dificuldade de assumir responsabilidade, nada é culpa dele. Então, o que ele precisa? De uma mulher que assuma toda a responsabilidade. De novo, côncavo com convexo. Né? Se ele é uma pessoa que usa muito a vitimização, e vitimização é diferente de ser vítima, ele se vitimiza, né? Então, ele precisa do quê? De uma pessoa que vá salvá-lo. Então, são as características da mulher que ela tem que ter noção. Por quê? Porque são qualidades, são virtudes. É positivo, mas na mão de um abusador são as maiores fragilidades que tem. Eu tenho que entender, eu sou empata, sim, eu gosto de ajudar as pessoas, mas até que ponto? Né? Fazer autossacrifício é legal? Eu estou disponível naquele momento? Existe um pedido claro, entendeu? Ou eu estou querendo ajudar, salvar o outro para me sentir amada, para me sentir aprovada, para me sentir querida, né? Quando você é muito empata, é se colocar no lugar do outro para entender, é importante isso para as nossas relações, mas saber voltar para o seu lugar e não ficar capturada na historinha do outro. Verdade. Né? Porque ele tem aqueles contos que eu chamo de contos de penas, né? Aqueles contos tristes, né? Uhum. Então começa a falar da história sofrida que ele teve, que ele foi injustiçado, porque isso, porque aquilo, né? E de repente eu pergunto para ela... A salvadora, salvar. A pessoa se sente a vítima, a que vai salvar aquela pessoa também, né? Ajudar, salvar. Mas eu falo assim, olha, gente, não é porque ele sofreu desse jeito que isso autoriza ele a abusar também. Exato. Não autoriza. Né? Porque todo mundo tem uma história triste para contar. É verdade. Todo mundo. Sim. Certo? E isso te autoriza a fazer a mesma coisa que você sofreu? Não. Né? Então, é como, por exemplo, assim, filhos de pais, por exemplo, que têm problemas com dependência química. Não é porque... tem dois filhos, vamos dizer assim. Não é porque um olha os pais bebendo, de repente, bastante, e vai continuar bebendo, porque é normal, faz parte do ambiente deles. Sim. O outro vai olhar aquilo e vai falar assim, não vou fazer isso, não vou beber, colocar uma gota de álcool na boca, sim, porque eu sei o quanto que faz mal para a família e eu me sofri por isso. Tudo é referência, né? Cada um parte de um referencial, né? Diferencial. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado que essa é uma outra característica da vítima de justificar o comportamento dele. Então, assim, tudo que ela faz é para ele.
salvar ele, ser empática com ele, assumir as responsabilidades. Às vezes ela está levando o relacionamento todinho nas costas, entendeu? Fardo, não precisa isso. Vira um fardo, né? Vira um fardo. Mas importante. Então, assim, por isso que o autoconhecimento é fundamental, para saber até onde você pode ir, é colocar bordas, sabe? Bordas, limites, né? Ser assertiva para dizer não. Isso é o que vai ajudar a vítima a sair dessa relação e não entrar em outros relacionamentos abusivos, seja com narcisista ou não. Importantíssimo. Obrigada, doutora. Eu ficaria mais, assim, até pela nossa situação aqui, para saber realmente ter cada vez mais informações para ajudar outras pessoas, outras mulheres. E aquilo que a doutora acho que pontua no dia de hoje, importantíssimo, né? O amor próprio, o autorrespeito, o autoconhecimento, os limites, o saber dizer não, o poder do não, que a gente fala assim, às vezes de forma espaçada para as vítimas. Então, eu acho que hoje foi bem colocado o tema e a questão dos relacionamentos. Claro que teríamos muito ainda para falar e, obviamente, uma outra oportunidade, chamaria a doutora também para fazer um pouco mais assim, expressar mais ainda tudo que precisamos saber sobre esse tema de extrema relevância. Eu te agradeço muito, queria que deixasse considerações finais e está aberto aqui para divulgar também seu trabalho, a gente já te acompanha e admira lá a forma como a doutora coloca e pontua esse assunto tão importante do relacionamento abusivo e também do transtorno de personalidade narcisista. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada a você pelo convite, foi um prazer, espero ter respondido aí. Ficou sem som agora. Das pessoas. Oi? Ficou sem som um pouquinho, quando você começou a falar. Ah, é? Então, eu agradeço o teu convite, o teu carinho, foi muito especial, espero ter atendido as expectativas aí. Sim, claro. Né? E assim, agora chovem as perguntas, eu passo para a doutora, e enfim, assim, o pessoal responde ali no aberto, mas muitas pessoas também buscam contato, e eu peço para procurar o profissional ali no direct mesmo do Instagram. Tá bom, doutora? Ótimo, pode perguntar, eu tenho o hábito de responder a todas as pessoas, todas. Todo mundo que me pergunta, seja no direct, seja no comentário dos meus posts, eu estou sempre respondendo, tá? Estou super disponível nesse sentido. Tá bom, doutora, obrigada. Fica aqui minha gratidão pela aqui a sua dica, assim, falar sobre a sua experiência, foi muito importante. Obrigada mesmo. Um beijo.